Salve, salve, galera! Mais um episódio aqui do 3353 Cast. Estamos aqui com o ilustríssimo Tanguy Bagdadi. Ele que é mestre em Relações Internacionais, ele é professor do IBMEC e MBA, comentarista da Globo News e criador de um dos maiores podcasts da atualidade, o Petit Jornal. Seja bem-vindo, Tanguy. Pô, prazerzão estar aqui, prazer mesmo, assim, de, estar aqui com você no teu podcast pra gente falar sobre segurança pública. Vambora. É isso aí, Tanguy. Antes da gente ir direto ao ponto, né? Eu queria queria saber se você pode contar sobre a sua trajetória profissional pra gente, pro pessoal te conhecer aí que tá ouvindo. Posso. Cara, então, eu sou formado em Relações Internacionais, graduado em Relações Internacionais na Universidade Cândido Mendes, ali no centro da cidade, acho que nem tem mais a Faculdade de Relações Internacionais lá. Fiz o meu mestrado na PUC e durante o meu mestrado eu comecei a dar aula na carreira, nos cursos preparatórios para a carreira diplomática, para falar que eu te conheci, inclusive. E tô nessa já, cara, muito tempo, 15 anos, né? Quase 16 anos, dando aula para a carreira diplomática. Dei aula durante muito tempo em São Paulo, Brasília, Rio. E de alguns anos para cá eu comecei a dar aula também no IBMEC, né? no MBA. Sou professor também da Veiga de Almeida, na graduação. E em 2016 eu comecei um outro projeto aí bem mais autoral, que é o meu podcast, que é o Petit Jornal. Você falou sobre isso, então a gente tem tanto podcast quanto curso aí falando sobre temas de política internacional e cursos, né, também, enfim, política internacional, economia, com os cursos lá dentro. E atualmente eu estou também com curso de oratória, também, que é o jogo da comunicação. Quem quiser conhecer, acompanha lá, porque tá bem maneiro. Então, Tanguy, vamos lá pro nosso primeiro tema. Eu sempre, como eu gravava, não sei pra quem não sabe aí, eu gravava as aulas do Tanguy, eu aprendi um pouquinho com ele. Você sempre falou muito de terrorismo, no caso, qual era a definição de terrorismo? Como você pode chamar um ataque de terrorista? E a gente tem essa pegada mais, digamos assim, não sei se eu posso dizer racista, porque se uma pessoa branca entra e atira numa escola, ela é considerada terrorista ou é só um crime de ódio, entendeu? Eu queria que você trouxesse esse conceito da sua visão de mestre em relações internacionais pra gente. Osmar, tem um caso que eu acho que eu sempre gosto de usar exatamente para fazer essa discussão, que foi, não sei se você se lembra disso, talvez o pessoal que esteja ouvindo a gente lembre disso, tá procurando na internet que vai encontrar. Alguns anos atrás, em Las Vegas, teve um cara que estava num hotel, naqueles hotéis grandões, e ele começou a atirar lá embaixo, estava tendo um show de country. Então, assim, ele matou muita gente, até que finalmente encontraram onde é que o atirador estava, entraram no quarto dele, ele tinha se suicidado. E eu lembro nitidamente que na época a discussão era sobre que a polícia estava discutindo se aquilo tinha sido terrorismo ou não. E eu fiquei com a nítida impressão que no momento que eles estavam nessa dúvida, se tinha sido terrorismo ou não, a dúvida era apenas sobre quem é que tinha feito aquele ataque. E a conclusão foi que não tinha sido terrorismo. Por quê? Porque era um homem americano, branco, rico, barrigudo, jogador de lá de Homer Simpson. É o Homer Simpson, exatamente. Então, que tinha uma vida absolutamente normal, era um cara que gostava de armas, ele subiu lá, começou a atirar nas pessoas, então aquilo não foi considerado terrorismo. Se o nome dele fosse Bagdadi, se o nome dele fosse Jamal qualquer coisa, se o nome dele fosse qualquer outra coisa, certamente, com certeza, seria taxado como terrorismo. Então, isso eu acho que diz muito sobre a discussão acerca do que é terrorismo ou não. E tem uma frase que diz que é muito difícil definir terrorismo, mas eu sei te dizer se é terrorismo se eu vir. Então, quando presenciar o terrorismo, eu sei te dizer se aqui é terrorismo ou não é. E a prova tá aí, né? Quando eu vi que o cara é branco, eu disse, não, isso aqui eu vi e eu sei que não é terrorismo. Se o cara fosse árabe, eu vi, isso aqui é terrorismo. Basicamente, cara, porque a definição do que é terrorismo e o que não é uma definição política. Então, eu sempre defino que é terrorismo quando é feito por alguém que não sou eu. Então, o que eu estou querendo dizer que não sou eu? Eu sou, literalmente, né? Eu sou homem branco, eu sou de classe média, eu sou educado nas escolas X, Y, Z. Então, se algo acontecer que agride ao meu povo, lembrando que branco também é povo, né? Se isso agride ao meu povo, isso é terrorismo. Mas se agride ao outro, não é. E aí vai para uma discussão até mais ampla, né, acerca do que é exatamente segurança, né? Então, eu considero que é um problema de segurança quando me atinge e quando vem de algo que não sou eu. Então, como você falou, né, se alguém de uma classe privilegiada entra atirando em algum lugar,
A gente chama isso de mass shooting, que é bonito, né? A gente chama isso de crime de ódio. A pessoa ela tinha problemas, cheio de distúrbios e tal. Se é alguém que não sou eu, se é um árabe, se é um latino, se é alguém que não faz parte desse estereótipo do terrorista, eu vou lá e coloco a pecha de terrorista. Então, o ato de você definir quem é terrorista e quem não é, tem muito a ver com quem... Política é muito sobre isso, né? Política fala sobre quem. Então, quando eu digo que alguém é terrorista, normalmente eu já olhei para quem é aquela pessoa, de onde vem aquele ataque, e se eu considero que é um ataque externo ao meu povo, eu taxo aquilo como terrorista. Eu acho que é alguma coisa interna, é como se eu falasse assim, Osmar, se mete não, porque isso aqui é entre a gente, é entre a classe predominante aqui, pode deixar que a gente vai definir isso aqui como crime de ódio, ou o que quer que seja. E só para completar, o terrorismo ele é talvez a definição mais séria de um ataque, né? Então, sempre que você tem um ataque que é considerado o mais grave possível, você diz que aquilo ali é terrorismo, porque a gente pode ter discussão sobre legalizar droga, a gente pode ter uma discussão, como você tem, sobre legalizar arma, a gente pode ter uma série de discussões sobre legalizar, se é legítimo, se não é. Terrorismo nunca é legítimo. Então, quando eu quero jogar uma determinada pessoa, um determinado ato para a coisa mais hedionda possível, para a pior de todas, eu digo terrorista. Quando você coloca terrorista, acabou. O terrorismo ele nunca pode ser justificado retoricamente, sabe? Então, nunca posso falar, teve um ato que é terrorista, você fala assim, mas é terrorista, mas veja bem. Não tem terrorista, mas veja bem. Quando você colocou que é terrorista, acabou. Automaticamente você... Desumaniza aquilo. Desumaniza. E aí, quando você desumaniza, você está dizendo que você pode matar. Vou deixar a indicação cabeçuda aí. Agamben, que é um filósofo italiano, e ele conta a história do Homo Sacer. O Homo Sacer é o cara que, no arquétipo, né, mitológico, ele é um homem que pode ser morto. Então, ele é aquele que você pode matar. E que é ok, que a sociedade vai dizer que ok. Na nossa sociedade, a gente tem muitos Homo Sacers, né? Então, o homem negro na favela, ele é um Homo Sacer. Então, se ele for morto, que a sociedade vai falar assim, tava ali, quem tá fazendo aqui? Ele tava carregando guarda-chuva, né? Isso. E aí, carregar guarda-chuva, veja bem. Exatamente. Podia ser um fuzil. E o terrorista, ele é classicamente o Homo Sacer. Ele é o cara que você pode matar, que você deve matar. A sociedade espera que aquele cara seja morto. E muitas vezes, essa definição... Muitas vezes não, sempre. É uma definição política, não tem uma definição técnica adequada para o que é terrorismo. Trazendo aqui, tá, pessoal? Já pro tema maior do podcast, que é sobre drogas, sobre racismo, você trazendo aqui para dentro da fronteira. Quando uma pessoa negra é pega com a quantidade ínfima de drogas dentro da comunidade, então ela seria, digamos assim, comunidade não favela, uma terrorista, ela seria taxada como terrorista. Mas se ela fosse pega com essa quantidade de drogas, vamos supor, uma pessoa branca no Posto 9 Ipanema, ela seria taxada como usuária, tipo, seria, não, a gente se dá bem aqui, nosso povo se dá bem, a galera aqui se dá bem. É exatamente isso, né? Eu não sei se nas relações internacionais o narcotráfico também tem essa pegada de ser da onde vem a droga, para onde está indo a droga. Sempre tem, sempre tem. E, na verdade, Osmar, quando a gente fala sobre assim, os estudos de segurança internacional, eles vão definir muito o que é um problema de segurança e o que não é. O que é um problema político e o que é um problema de segurança. Qual é a diferença? Tal coisa é uma coisa política, e aí a gente define como algo que é político, é aquilo que o Estado legisla sobre. Tá? Se o Estado legisla sobre alguma coisa, aquilo ali é uma coisa política. Que não é privado, que aí o Estado não se mete, é uma coisa política. Então vai ter legislação sobre aquilo, vai ter lei sobre aquilo. E o que é a questão da segurança? A gente define que uma coisa é de segurança quando a sociedade dá autorização tácita, tá? Então não estou dizendo, não estou escrevendo, mas a autorização está lá para o Estado superar a sua própria lei. Então eu vou te dar um exemplo. Matar, por exemplo, é proibido. O homicídio é crime. O policial também não pode matar, ele não tem autorização para matar. Mas existem determinadas coisas que fazem com que, se a polícia matar, a sociedade vai dizer assim, não pode, mas ok. Mas eu entendo ter matado. Entendo. Então assim, se eu te der um tapa na cara aqui agora e a polícia vier me matar, a sociedade vai falar assim, olha só, mataram o Tanguy porque ele deu um tapa na cara de alguém. Isso aí não tem como. Então isso significa que tapa na cara não é um problema de segurança. Agora,
tráfico de drogas por parte de determinadas pessoas é um problema de segurança. Por quê? Porque a gente sabe que se a polícia subir numa favela e matar alguém ali por conta daquilo ali, rapidamente a sociedade como um todo, não estou falando totalidade, mas a resposta da sociedade vai ser, poxa, triste, chato, Mas é compreensível. mas veja bem, Uhum. tava lá, tava fazendo o quê? Não tava estudando, não tava trabalhando. É o quê? Vagabundo. Então, e isso trata de um tema de segurança. E a gente sabe muito bem que essa definição do que é um tema de segurança e o que não é, varia de espaço. E aí traz o João Felipe aqui, pelo amor de Deus, para falar sobre isso, né? Onde faz diferença A marginalização. e o quem faz diferença, né? E isso é necessário para a gente definir se é um tema de segurança ou não. Então é isso, assim, o garotão no posto 9 está ali com uma quantidade pequena de droga, não é considerado uma ameaça à segurança, tanto é que ele não pode, assim, se ele for morto, vai ser um problema, né? Ao passo que em outros espaços, com outros corpos, se aquilo ali acontecer, vai ser um problema de segurança, porque justificaria o uso de violência letal por parte das forças do Estado. Entendi. Eu vou trazer aqui uma pergunta. Eu lembro quando eu gravava suas aulas, a gente trazia a linha do tempo da ONU com relação ao narcotráfico. Ela sempre foi combativa ou isso se deu após a declaração do presidente Nixon? Aquela coisa dos Estados Unidos ser xerife do mundo, de querer entrar e, digamos assim, tomar conta daquele território, porque nada pode fazer mal ao nosso povo, aos Estados Unidos da América, ao homem branco dos Estados Unidos da América. Osmar, só tem discussão sobre narcotráfico. Eu vou puxar o braço para minha sardinha, tá? Por causa da política externa dos Estados Unidos. Mas, por conta da política doméstica dos Estados Unidos. A história é mais ou menos a seguinte. Drogas sempre foram usadas em todas as sociedades humanas. Todas, absolutamente todas. Qualquer uma. Pode pegar qualquer uma. Algum tipo de consumo de drogas tinha. Podiam ser drogas alucinógenas, podem ser drogas calmantes. Todas as sociedades sempre tiveram drogas. E as diferentes sociedades sempre lidaram com isso de formas muito específicas. Algumas demonizavam, outras consideravam que era parte de ritual religioso. Você tem inúmeras maneiras de lidar com isso. Os Estados Unidos, no entanto, eles foram formados com uma tradição protestante muito radical. Inclusive, atualmente, a gente usa o termo fundamentalista para terrorista, mas é importante lembrar de onde veio o termo fundamentalista. Fundamentalistas se auto-intitulavam fundamentalistas, eram os protestantes que foram, os puritanos, né? Que são a base social que formou os Estados Unidos. E essa base puritana, aqui a gente está falando aí de século XVI, XVII, XVIII, considera que qualquer forma de prazer é uma forma de você se aproximar do diabo e se afastar de Deus. Então, quando eu falo qualquer forma de prazer, é desde o prazer da comida. Então, por exemplo, você tem grupos nos Estados Unidos, né, grupos religiosos, que colocavam cinzas sobre os alimentos para não sentir o sabor dos alimentos, porque o prazer da alimentação, comida boa, isso é considerado uma forma de tentação. Você não pode ter esse prazer. Prazer sexual, claramente demonizado. Aliás, a gente vai falar muito sobre as bruxas, né? As bruxas, bruxas de Salem. O negócio das bruxas é um negócio muito sério nos Estados Unidos. Quem são as bruxas? Né? São apenas mulheres que não seguem estritamente o padrão que se espera do fundamentalismo. Exatamente, do pensamento fundamentalista. E com as drogas não podia ser diferente. As drogas são uma forma de prazer, são uma forma de escape, uma forma de prazer e tal. E os Estados Unidos, eles fizeram, portanto, na sociedade americana, uma organização racista, né, a gente pode colocar assim, de quem consome cada droga. Então, por exemplo, a maconha é coisa de latino. Quem é que consome maconha? É mexicano, é latino-americano, essa galera aí. O uísque, por exemplo, é coisa de negro. Negros, você ficam bêbados, é horrível, é coisa horrorosa. Que aqui no Brasil é a cachaça, né, no caso. A cachaça, pois é. Na verdade, o bourbon americano seria o equivalente à nossa cachaça, né? Você vai ter, por exemplo, o ópio, por exemplo, é coisa de asiático. Né? O chinês vem pra cá, pô, ficam aí consumindo ópio e tal. E a sociedade americana, portanto, entrou numa lógica de supervisionar absolutamente todo mundo com relação às suas práticas, para saber se estavam de acordo com a linha moral esperada dos Estados Unidos. Não por acaso, os Estados Unidos foram um país que entre 1920 e 1933 tiveram a lei seca. A lei seca não pode vender álcool. O álcool ele é proibido.
Então isso vai fomentar um enorme mercado negro, inacreditável, tanto é que alguns dos melhores filmes foram produzidos exatamente, né, tendo esse o de gangue e tal, como pano de fundo, né, a época da Lei Seca, a época do Al Capone, né, dos grandes mafiosos, que é um negócio meio E a lavagem de elegância, dinheiro né? mesmo, né? Até a lavagem de dinheiro. O dinheiro veio daí. Muita lavagem de dinheiro, contrabando e tal, e muita corrupção também, mas tudo era em nome exatamente de um combate às drogas. No momento que os Estados Unidos começam a se tornar a grande potência, e a gente está falando ali sobre o início do século XX, eles vão começar a levar essas ideias do puritanismo para o mundo. Então, por exemplo, se eu estiver falando demais, você me interrompe, Não. a gente continua. Mas o Reino Unido, por exemplo, tinha por objetivo subjugar a China. Vou trazer para as relações internacionais, não tem jeito. Tinha por objetivo entrar na China, mercado grande, território grande, sim, total interesse britânico. E uma das formas que o Reino Unido teve para entrar na China foi exatamente por meio da exportação do ópio. Os chineses produziam muita coisa que interessava as elites europeias, mas as elites europeias não produziam grandes coisas que os chineses quisessem. Então, o que os britânicos começaram a fazer? Eles pegavam o ópio que era produzido na Índia, que era colônia britânica, e levavam para a China e obrigavam os chineses a comprarem. Tanto é que a gente teve no século XIX 2 guerras do ópio. O que é a guerra do ópio? A China proibia a entrada de ópio e o Reino Unido obrigava os chineses a comprarem ópio. Surreal. Por meio de guerra. O que os Estados Unidos fizeram? Fala assim, ô Reino Unido, não concordamos. Isso é contra os ditames sagrados. Isso aí não pode. A nossa sociedade está se livrando das drogas. Aqui nos Estados Unidos a gente considera que isso é imoral. Então os Estados Unidos vão bater de frente até mesmo com o Reino Unido, que tem uma visão de mundo mais ou menos parecida, por conta da questão das drogas. E eles vão levar no século XX isso para o sistema internacional. Então, você perguntou do Nixon, né? Quando o Nixon faz isso na década de 70, não é algo que vem do zero. É algo que já era muito, mas muito consolidado na política americana. Quem se surpreendeu com isso foi só quem não estava olhando para o que já havia dentro da sociedade americana. Então, o Nixon, ele é um representante da classe mais conservadora dos Estados Unidos. Você deve saber melhor que eu sobre toda a escolha que se faz, por exemplo, acerca de quem vai ser preso, exatamente para favorecer determinados grupos conservadores. Então, ele traz junto consigo uma bandeira que é muito antiga. E ele vai dar vazão para aquilo que o Reagan vai fazer depois, né? Então, lá na década de 80, o Reagan vai ser o cara que vai... Inclusive, tem uma reverberação enorme no Brasil. Aquele negócio do Drugs Just Say No, que era uma mãozinha assim. Isso. Eu acho que a mulher dele também fazia, né? A Nancy Reagan. Isso. Veio pro Brasil da mãozinha. Drogas, horrível, né? Eu lembro da Eliana, isso. Não, as drogas, uma mãozinha espalmada assim. Isso é puro reflexo. Aí é o Proerd. O Proerd é isso, né? O Proerd é exatamente isso. Mas essa visão de que as drogas têm que ser proibidas é uma visão americana, especificamente Estados Unidos da América, e são os Estados Unidos que em si, como eles têm o maior mercado consumidor de drogas, eles têm uma preocupação muito grande com relação à possibilidade de a América Latina produzir drogas e exportar para lá. Então, são eles que insistem muito, e a insistência americana, que a gente sabe como é que é, não é uma sugestão, é quase uma imposição, para que o combate às drogas na América Latina em especial seja violento. Então, assim, eu não quero que você combata as drogas com medidas educativas. Isso. Que deem resultado. Eu só quero que tenha violência, é isso? Não. Eu quero que tenha resultado no curto prazo. Eu não estou preocupado com resultado de longo... daqui a 2 gerações. Não, eu quero resultado de curto prazo. Então, eu quero que você me garanta, por exemplo, que alguém que produza drogas vai preso. Eventualmente vai ser morto. Eu não quero que seja, vamos educar a população para se entender... Sabe? Porque daqui a pouco você vai vir com uma medida de legalização de drogas e a droga vai continuar chegando aqui. Não. Eu quero que isso pare imediatamente o quanto antes. Então, a DEA, por exemplo, né, que é a Drug Enforcement Administration, enfim, que é o Departamento Americano de Combate às Drogas, é criado exatamente com esse objetivo. E era uma das instituições americanas mais presentes na América Latina. De ter agentes do DEA, eles chamam na América Espanhola de LADER, né, que era exatamente para pressionar os governos da América Latina. Inclusive, tiveram alguns que saíram da DEA e são a favor hoje da legalização das drogas. Porque entendem, estão por dentro, entendem o problema que é, onde que está esse problema. Esse é o problema da abordagem conservadora com relação às drogas. É correto falar que eles usam
essa premissa para tentar dominar, porque eu lembro que o Orlando Zacconi falou em uma das palestras que a guerra às drogas são basicamente contra 3 plantas, entendeu? 3 plantas produzidas, eu não sei, vou falar essa expressão aqui, eu não sei se é correta falar, do terceiro mundo, que é ópio, maconha e cocaína. Sim. E você não vê batida policial. Acabei de montar um grande laboratório de êxtase na Alemanha, entendeu? Um laboratório químico na Espanha, em Barcelona, entendeu? Você não vê isso. Então, seria algo que eu possa dizer que é uma forma de controle, entendeu? E isso tem alinhamento com a mesma coisa que sobre a guerra ao terror que os Estados Unidos impõem? Então, são duas coisas diferentes, mas interligadas. A primeira é que o sistema capitalista, ele faz uma organização espacial. Então, assim, indústria, que é um negócio que gera muito dinheiro, que é um negócio honrado, né? Que é o que faz, de fato, aquilo ir para frente, vai ser originalmente instalado nas principais economias. A gente sabe que isso mudou muito, né? Então, você teve uma descentralização, porque apareceu uma coisa mais nobre ainda, que é, por exemplo, a produção intelectual, né? A programação e tal. E aí você vai levar as fábricas para a China, para Taiwan, para sei lá para onde, né? Para Bangladesh. E você vai manter aquilo que é mais nobre nos espaços considerados mais nobres, espaços de quem está tomando essas decisões. Ao passo que aquilo que é mais arriscado, aquilo que é pior... Pensa, João Felipe, chama ele aí, dá teu jeito. Já fiz até o convite, já, só vou marcar aqui. Numa cidade, por exemplo, né? Numa cidade, os trabalhos que são os menos desejados, os mais perigosos, os mais tóxicos e tal, eles vão ficar na periferia. No sistema internacional, a lógica é mais ou menos a mesma. Então, assim, produção de droga. Pô, a produção de droga não é legal, é perigoso, né? Assim, é arriscado, é proibido. Você envolve tráfico, envolve corrupção. Isso vai ficar, portanto, na periferia. Na Alemanha, você não vai fazer isso. Por quê? Na Alemanha, você tem condições de ter outras atividades econômicas que vão, inclusive, permitir que quem queira consuma e importe a droga, ilegalmente, mas que importe aquela droga que é produzida na periferia. Então, fica legado à periferia aquilo que o centro não gostaria de fazer. Entendi. Né? E aí você emendou uma outra pergunta, que isso tem a ver com o combate ao terrorismo? Então, no Brasil faz sentido esse paralelo. No Brasil faz sentido. Por quê? O Brasil é um país que não tem terrorismo, tradicionalmente. A gente pode até melhorar, o Brasil é um país que, historicamente, não encaixou muita violência no terrorismo. A gente teve a ditadura militar, por exemplo, considerando que o movimento de esquerda era um movimento terrorista, aquela pegada que a gente falou já, é um movimento político, eu não tolero que a esquerda faça nada. Então, eu vou considerar que eu vou taxar de terrorismo, ao passo que você não considera que a bomba do Rio Centro é terrorismo, por exemplo. Por quê? Porque foram os nossos. Mas de lá para cá, o Brasil não foi um país que alardeou muito, uma atividade terrorista. Então, o Brasil não tem muita tradição de lidar com o terrorismo global. O Brasil não teve, por exemplo, ameaças reais com relação ao terrorismo islâmico, por exemplo. Então, isso não é muito uma prática. Agora, com relação ao narcotráfico, esse sim é um problema para o Brasil. Lembrando que o Brasil não é tradicionalmente um produtor de drogas. Falam que ele é a rota, né? O Brasil não era historicamente nem consumidor. Osmar, até a década de 80, as drogas não eram consumidas no Brasil. Era, porque, eu ouvi dizer que, sei lá, quem fumava maconha. Eu não estou falando disso, eu não estou falando de um nichozinho pequeno que tem acesso. Eu estou falando assim, quando você pega a massa da população, uma parcela muito, mas muito pequena consumia drogas. Isso, assim, o álcool era profundamente consumido, né? Assim como o cigarro e tal. Mas drogas ilegais não eram consumidas em grande escala no Brasil até a década de 80. Por que na década de 80 começa a ter mais? Porque o Brasil, ele é uma rota de passagem importante para, por exemplo, as drogas que são produzidas no Paraguai. Colômbia é menos, tá? O acesso da Colômbia ao Brasil é muito difícil. Tem uma floresta amazônica no meio. Mas do Paraguai, da Bolívia e tal, para vir para o Brasil é a melhor rota. Por quê? Porque o Brasil é um país muito grande e o Brasil é um país que tem infraestrutura. Então, o Brasil tem estrada, o Brasil tem um sistema bancário complexo. Então, para você sumir com a droga no Brasil é mais fácil. É mais difícil para você ser identificado. Lavar dinheiro no Brasil é mais fácil, uma economia maior. Imagina, você pode gastar milhões com investimento para lavar dinheiro que talvez aquilo ali se dilua no tamanho da economia brasileira. Geograficamente também o Brasil tem uma outra questão para isso, que é a população brasileira. Portanto, os recursos brasileiros estão no litoral e a fronteira brasileira, portanto, ela é muito desguarnecida.
Então é muito difícil monitorar, não há nem muita vontade política e tal. Eu consigo até entender. Você vai tirar assim, uma quantidade grande de recursos para lá para a fronteira, uma fronteira enorme, uma fronteira porosa, difícil, complicado. Então entrar no Brasil é muito fácil. Então as rotas começam a passar por aqui na década de 70, 80. E é aí que você vai começar a ter grupos que vão se especializar aqui no Brasil e perceber que dinheiro. Está muito dinheiro. E você vai começar a ter uma oferta maior, aí as comunidades vão começar a se tornar espaços de proteção para essas atividades criminosas, e aí o consumo vai aumentar. O consumo aumenta muito a partir da década de 80, 90. Mas olha como é que é um fenômeno recente, né? Você tinha marginalização dessas regiões por outros motivos. O motivo era racial, o motivo era social, você tinha outras razões para essa marginalização. A entrada das drogas é mais uma camada. Então é curioso porque o Brasil ele não tem uma grande capacidade de contribuir ativamente com o combate ao terrorismo, até porque não passa muita coisa por aqui. Talvez nada, sei lá, talvez esteja exagerando, mas acho que nada. Mas a forma de você combater o terrorismo, ela tem similaridade com a forma de combater o narcotráfico. Isso. Como, por exemplo, lavar dinheiro. Toda forma de crime organizado precisa de lavar dinheiro. Todas. Qualquer uma. Para o terrorista precisa lavar dinheiro. O dinheiro está chegando, esse dinheiro, de alguma forma, para ele poder ser usado, ele vai ter que ser justificado. Para o narcotráfico também. Então, qual é a justificativa brasileira? Que faz todo sentido. A minha forma de combater o terrorismo é com os instrumentos que eu já utilizo para combater o narcotráfico. Então, vocês podem ficar tranquilos que se algum grupo terrorista vier lavar dinheiro aqui no Brasil, a gente tem os instrumentos necessários para monitorar. Então, o Brasil é um país muito ativo nisso. Aliás... É a COAF, né? COAF. A gente sabe que... enfim. Sabe, exatamente. A ser investigado. Isso. Mas no Brasil é uma das... Isso aí, assim, síndrome de vira-lata afora, tá? O Brasil é um dos países que tem mais capacidade de monitorar movimentações bancárias. O Brasil é um expert nisso. Por quê? Não por causa do terrorismo, por causa do narcotráfico, por causa de corrupção, de um monte de coisa. Né? Então isso acaba sendo a contribuição que o Brasil pode dar para o combate ao terrorismo por conta, aí sim, do grande problema de segurança brasileira, que é o narcotráfico. Pegando então já que o Brasil ele combate muito a lavagem de dinheiro porque o narcotráfico pega isso, você, em sua experiência, você vê muita diferença da posição do Brasil fronteira para fora e da posição do Brasil fronteira para dentro, e se tem algum estudo, não sei, no seu conhecimento, o porquê dele optar dessa forma? Tudo bem que você falou sobre os Estados Unidos influenciarem, mas é puramente isso? Então, tem diferença. E a maior diferença, Osmar, a gente percebe quando o Brasil tem o dever de atuar fora do país, e o maior indício disso é a MINUSTAH. A MINUSTAH foi a operação de paz que o Brasil liderou, foi a única operação de paz da ONU que o Brasil liderou no Haiti. Tá? Então, essa é uma operação de paz grande, importante, e que o Brasil foi convidado pela França para participar, e o Brasil aceitou a partir do ano de 2004. Então, o iniciozinho do primeiro governo Lula. E o Brasil permaneceu como liderança até o final da operação. Infelizmente, a operação acabou, não deveria ter acabado. Mas aqui, dentro do Brasil mesmo, começou com essa discussão meio estúpida, meio estéril. Mas está gastando dinheiro no Haiti, enquanto tem um buraco na minha rua. Sabe? É uma discussão mesquinha, estéril e, enfim, absolutamente fora de propósito. Enfim, tem muita discordância com relação a esse pensamento planilístico. Na minha planilha aqui, as balas que você está usando lá deveriam estar sendo usadas para sei lá o que aqui. Mas, enfim, novos fora. No Haiti, o Brasil fez um projeto muito em linha com tudo que se pensa em termos de operação de paz. Uma operação de paz muito completa. Complexa e completa. Então, é uma operação de paz em que você não usa apenas militares. Tem que ter militares, claro que tem. Mas você vai usar também agentes de saúde, você vai usar agentes culturais, você vai tentar estabelecer, por exemplo, a construção de uma democracia no Haiti. Então, você está olhando assim, o que uma sociedade que é pacífica, que consegue ser pacificada, tem. Então, se a gente sabe o que ela tem que ter, vamos construir no Haiti. E dessa maneira você constrói uma estabilidade de um longuíssimo prazo. Assim, é um trabalho... Tem um conceito, né, chamado peacemaking. Peace building. Peace building, Você vai construir a paz. A paz não existe. Para ter paz, você tem que ter
Ó, tem que melhorar o índice de saúde, tem que melhorar o índice de educação, você tem que melhorar o índice cultural, você tem que fazer com que as pessoas não morram na rua por conta de uma epidemia de Cara, cólera. é surreal o que você tá falando, desculpa te interromper, Tanque, mas é incrível como eu não posso fazer paralelo com a UPP, É isso. entendeu? Mas a UPP, em grande medida, É tipo, era o... inspirada. Entendeu? Ela não... Ela, tipo, era pra ser dessa Era pra forma, ser, só que só entrou com a porrada, né? É isso aí. Entendeu? O resto acabou não indo. Exatamente. Entendi. Então, no Haiti, o Brasil fez uma coisa muito interessante, que é, lá você tem o exército. E para que serve o exército? O que é um militar? O militar, ele tem como função primária a defesa da soberania do seu país, qualquer que seja ele. E a defesa da soberania, ela vem na forma de, se necessário, a eliminação do inimigo. Então, se você tem um exército de qualquer outro país invadindo o Brasil, eu, Tanguy, espero que o exército brasileiro esteja disposto a eliminar aqueles que querem invadir o Brasil. É o que todo mundo espera. O exército existe para tal. Eu espero que nunca seja necessário. Mas a expectativa que você tem com relação aos militares é que ele tenha capacidade de eliminar aqueles que querem atacar o seu país. Essa é a função. Ao passo que a polícia, isso é muito doido, né? A polícia, ela não tem essa função. A função da polícia é proteger a população civil. Servir e proteger é o lema, né? Pois é. No Brasil, a gente tem uma loucura muito grande, porque a gente mistura os dois e cria um negócio chamado polícia militar. Qual é a função da polícia militar? É servir, proteger ou eliminar? É os dois. A polícia brasileira, e isso não está, assim, eu não vou dizer nenhum, mas quase nenhum país do mundo é assim, você tem uma polícia que é militar. Então, quando o pessoal fala, pelo amor de Deus, tá? Só fala assim, quero o fim da polícia militar. Aí a pessoa fala assim, mas aí eu quero ver quem é que vai te proteger. Porra, Osmar, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não tô falando de polícia. O que eu tô dizendo é que tem que ter polícia e não polícia militar. O que se pede com isso não é o fim da existência da polícia. Quer dizer que eu vou poder entrar no mercado, pegar o que eu quiser e sair correndo, que não vai ter mais polícia. Não. O que vai ter é uma polícia, não uma polícia militar. No Brasil, a gente mistura as duas coisas. E o que é interessante é que no Haiti, por exemplo, o Brasil mandou militares para garantir a segurança geral e mandou também policiais. Policiais que têm a função de policiamento. Então isso mostra que o Brasil sabe o que é o ideal, mas aqui internamente a gente mantém essa estrutura da polícia militar. Eu acho que a discussão acerca da formação da polícia militar no Brasil é necessária. Estou longe de ser um especialista nisso, mas é uma estrutura que tem um legado claríssimo do racismo, né, da escravidão no Brasil. Então a trajetória é exatamente essa, mas o Brasil internacionalmente sabe, assim, não é uma ingenuidade, o Brasil não sabia como é que era. Não, o Brasil sabe como é que deveria ser. Só que você está lidando com uma série de forças no Brasil que envolvem racismo, que envolve a própria estrutura federativa no Brasil, né? A polícia militar, ela está a cargo dos estados, então os estados falam assim, pô, você está querendo desmilitarizar. Se essa discussão fosse feita, né? Você desmilitarizar a polícia, você vai ter que conversar com o governador do Rio de Janeiro. Você vai falar o quê pra ele? Ó, sinto muito, você não tem a polícia, sua polícia, Cláudio, cara, sua polícia não é mais militar. E aí a resposta dele vai ser, tá, e eu faço o quê com os grupos fortemente armados que estão na favela, que são uma ameaça? Então, a cobra que come o próprio rabo, né? Porque é um negócio que se retroalimenta e é muito difícil sair. E o Brasil tem uma estrutura que começa dessa maneira e sabe, sei lá, como é que ela termina. Tanguy, eu vou trazer aqui uma pergunta, eu não sei se cabe a você, mas o Brasil, porque eu tenho escutado muito sobre narcoterrorismo, o pessoal está querendo incutir esse termo aqui no Brasil, e eu acho que isso aumenta a histeria, que já é muito grande. O Brasil já teve algum cartel que ligou o radar da relação internacional dos outros países, da ONU, algo do tipo? Cara, então, esse termo é um termo horrendo, né? Porque quando você fala narcoterrorismo, a gente volta para a discussão que a gente teve lá no início do nosso papo aqui. Quando você diz que alguém é terrorista, o que você está dizendo é que essa pessoa ela é desprovida de qualquer garantia da sua vida. Essa pessoa ela pode ser morta. Eu não estou dizendo que isso é jurídico, mas eu estou dizendo que a imagem que você passa é essa. Se você diz que o cara é narcoterrorista, o termo que sobressalta é terrorista. E o que você está dizendo com isso é, sendo terrorista, é automaticamente uma ameaça da mais severa segurança de todos nós, logo a sua eliminação não é nem desejada, ela é necessária. Esse cara tem que ser eliminado. Se eu te falar
Agora, Osmar, olha só. Aqui embaixo no prédio tem um terrorista que tá com um cinturão bomba amarrado na sua cintura. E a polícia tá com ele na alça de mira. Você acha que esse cara tem que ser eliminado? A minha resposta é, porra, tem. Uhum. Tem, porque esse cara com um gesto, uma movimentação de alguns músculos, ele pode matar dezenas de pessoas. Então eu espero que esse cara seja eliminado. Por quê? Porque ele é um terrorista. Uhum. Então a imagem que você tem quando você fala que alguém é terrorista é que essa pessoa ela pode ser eliminada, ela tem que ser eliminada. A tentativa de você juntar o narco com o terrorista, o que você está dizendo é que o cara, por ser narcotraficante, ele é automaticamente um terrorista. Uhum. Logo, a sua eliminação, ela é desejada, necessária, espero que aconteça. A lógica é mais ou menos essa. Dito isso, não, o Brasil nunca teve nenhum cartel parecido, como, por exemplo, o cartel no México, ele teve atitudes terroristas, né? O Pablo Escobar, por exemplo, já ordenou derrubada de avião. Isso. De avião. Bizarro, você matou muita gente. Uhum. Realmente, assim... Ele botou fogo, eu acho, no... É isso. No lugar lá que tinha os documentos, acho que Ministério da Justiça, não sei. Não, você chegou a ter guerrilha, né, que em Bogotá invadiu a Suprema Corte, Uhum. né? Isso. Que aí não tem nem a ver com tráfico de drogas, era grupo guerrilheiro, Uhum. que era o M19. Mas no Brasil você tem algumas organizações muito fortes, né? Então a gente está falando principalmente do PCC, que a gente associa ainda muito com São Paulo, com razão, mas já vai muito além do estado de São Paulo, mas que é um grupo que tem uma cara mais econômica e de narcotráfico do que de terrorismo. Né? Terrorismo, se eu te perguntar aqui, você consegue me falar algum ato terrorista do PCC? Eu não consigo. Realmente, não lembro de nenhum ato que possa considerar exclusivamente terrorismo. O terrorismo, lembrando que a gente acaba associando muito a questões mais ideológicas, questões religiosas, o terrorismo normalmente ele é associado com algum ato que tem por objetivo modificar as decisões do governo. Né? Você vai lá e faz uma explosão, você espera que o governo, daquela maneira, reaja de uma forma que favoreça aquela sua pauta. Então, não consigo lembrar do PCC fazendo isso. Então, dizer que o PCC, por exemplo, é um grupo narcoterrorista, é você dizer que, por ele ser narcotraficante, a eliminação de qualquer integrante do PCC ela é automaticamente desejada e legítima. Você está legitimando o assassinato. O Tanguy, então, outra coisa que eu queria trazer aqui é, tirando essa posição dos Estados Unidos de querer ser o xerife, de querer incutir narcoterrorismo, de falar, não, a droga não pode chegar aqui. Como é que fica os outros países em relação a essa guerra às drogas? Como eles acatam alguma coisa dos Estados Unidos, eles fazem lá, finge que não estou vendo nada, entendeu? Ou eles tentam de alguma forma, como eles podem interferir da fronteira para dentro, da mesma forma que os Estados Unidos interferem, só que de forma positiva? Então, eu acho que o amadurecimento dessa discussão, Osmar, vem principalmente com a ideia da legalização das drogas. Então, primeiro com a descriminalização e depois com a legalização. O fato é que os Estados Unidos são um país historicamente mais ativo nesse sentido. Todos os países têm algum tipo de legislação relacionada ao tráfico, né? O que faz sentido. Você, de fato, tem drogas que podem ser, de fato, muito perigosas. Algumas mais restritivas, outras menos. Mas na Europa, por exemplo, já existe um movimento bastante avançado de descriminalização. Então, você tem alguns países que são históricos, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos Países Baixos, né? Que a gente chama de Holanda, já é bastante avançado. E você tem, por exemplo, Portugal. Portugal está no caminho de descriminalizar tudo. Tá tudo como uma questão de saúde pública, né? Exatamente. Que é o que é, né? Na verdade, assim, porque é claro que você tem o consumo recreativo. O consumo recreativo, ele traz uma série de problemas. Mas recreativo também tem álcool recreativo. Pois exato. E como é que você trata, como é que o Estado tem que tratar a questão do álcool? Tem que tributar, é uma forma de tributação, e tem que tratar como uma questão de saúde pública, né? Assim como as outras drogas também. Então, essa é uma discussão complexa, longa, e que nos Estados Unidos avançou bastante também. Então, você tem vários estados americanos que legalizaram determinadas drogas, descriminalizaram também. Agora, é importante lembrar, quando a gente fala sobre os Estados Unidos, são Estados Unidos. Eu acho que a gente às vezes esquece um pouco o sentido do termo, né? São 50 países diferentes ali dentro. Você tem uma soberania única, mas são 50 países ali dentro. Então,
Onde é que você descriminaliza? Onde você tem, normalmente, uma visão um pouco mais progressista. Você vai pegar as costas, né? Então, costa leste, costa oeste. Então, você vai para a Califórnia, por exemplo. Assim, você tem uma grande liberdade com relação a isso. Você pega determinados estados, Colorado também, você tem uma facilidade bastante grande para esse tipo de discussão acontecer. O que não vai acontecer quando você vai para o Tennessee. Isso não vai acontecer quando você vai para Minnesota. Alabama. Alabama, você imagina. Isso não vai acontecer. Esse não é um debate que lá vai acontecer. Então, em termos de política externa, você mantém uma postura bastante conservadora. Melhorou bastante, tá? Assim, já é uma política menos agressiva do que era durante os anos Nixon ou durante os anos Reagan. Mas você continua tendo uma postura internacional que ainda é bastante dura com relação a isso. Agora, os próprios organismos internacionais, eles já vão no sentido de mais diálogo, levar para o âmbito multilateral, então já não é mais tão bilateralmente, já não tem mais, por exemplo, a gente já não vê isso há muito tempo, intervenção por conta de questão de drogas. Só para a gente lembrar, em dezembro de 1989, os Estados Unidos invadiram o Panamá e prenderam o presidente do país. Eu não estou falando que prenderam um terrorista, um traficante. Prenderam o presidente do país, que era o Manuel Noriega. Ele era um narcotraficante? Era. Mas ainda assim a gente está falando sobre, porque aliás, quem viu Narcos, né? Vai lembrar que no momento que dá problema lá, aquilo é verídico. Quando dá problema nos cartéis na Colômbia, eles vão exatamente para o Panamá, porque no Panamá você tem um presidente, que era o Noriega, que era simpático à causa, ganhou muito dinheiro, fazendo o Panamá, portanto, o entreposto de escoamento de drogas. Mas ainda assim, os Estados Unidos entram lá e prendem o presidente do país. Isso tem tempo que a gente não vê, né? Faz algum tempo. Os Estados Unidos intervieram demais na Colômbia, por exemplo, na década de 80 e tudo. Não tem acontecido mais. Mas, enfim, isso faz parte do amadurecimento do debate. Tá. Você pegando aí, falando sobre o Panamá, uma coisa que me veio aqui na cabeça foi a questão das Filipinas, não é? Que tem um presidente também que é linha dura. Ele sofre alguma pressão, porque eu fiquei sabendo que lá é pena de morte, né? E eu vi uma reportagem da BBC que 70% das penas de morte que eles aplicam lá são pessoas pobres, entendeu? Não pegam o grosso, né, do tráfico. Isso, no caso, é influência também. Os Estados Unidos, eles conseguem influenciar na tomada de decisão de um presidente filipino dessa forma, porque eu imagino aqui no meu não saber, a distância não faz com que fique mais de longe a influência, e mesmo assim ele consiga influenciar lá? Então, esse presidente está falando do Duterte, ele já não é mais presidente das Filipinas, mas, de fato, ele foi um cara brutal nesse sentido. Eu lembro até hoje, cara, de uma mensagem de Natal do Duterte. Eu estava chegando no final do ano, ali por volta do dia 20 e pouquinho de dezembro, e ele gravou um vídeo, sabe aquelas bem mensagem de Natal, né? Ele estava numa cadeira meio de balanço, aquele fundo escurecido, e aí ele ficou a fala toda mansa: estou aqui para desejar um ótimo Natal, um feliz ano novo para todos os narcotraficantes, porque esse vai ser o seu último Natal. Isso foi mensagem de televisão, tá? Caralho. Esse será o seu último Natal. E uma coisa que é importante a gente saber é que, por mais que você tenha uma distância grande, as Filipinas foram colônia americana. Os Estados Unidos estiveram lá. Os Estados Unidos estiveram lá ao longo de boa parte do século XX, então essa ideia foi levada. Agora, uma coisa que é importante a gente ter em mente também é que, por mais que eu tenha dito aqui que os Estados Unidos são a origem de todo o movimento antidrogas, e de fato foram, esse movimento antidrogas, ele tem uma fundamentação que cresce em cada país de forma diferente. E acaba sendo algo muito genuíno de cada país também. Então, nas Filipinas, por mais que seja um país que foi uma colônia norte-americana, a ideia de proibição absoluta de drogas, ela tem um motivo também, né? É importante lembrar, por exemplo, só para a gente pegar aqui um exemplo histórico, que a Guerra do Vietnã, por exemplo, levava muitos soldados americanos para lá. A Guerra do Vietnã foi de 55 a 75. Os Estados Unidos estiveram lá até 73. Então, quando os caras pegavam folga, eles iam para as Filipinas. O que os soldados americanos faziam nas Filipinas? Mas consumiam muita droga. Então, você começou a ter um tráfico de drogas muito pesado nas Filipinas. O que as Filipinas vão falar? Cara, eu não posso tolerar isso aqui. Da maneira como está, não dá. Aliás, a própria popularização, por exemplo, do consumo da heroína nos Estados Unidos vem porque os soldados americanos descobriram a heroína nas Filipinas. Quando você começa a ter soldado americano consumindo, comprando, querendo
pedindo querendo levar para os Estados Unidos a heroína, isso vai fazer com que nas Filipinas se torne um problemaço. Então, não é que as Filipinas tomam esse tipo de medida mais dura, assim como a Indonésia, enfim, outros países, porque os Estados Unidos estão pressionando apenas. Entendi. Eles sentem que isso é um problema porque é um problema, e é um problema real, é de fato um problema. Então, eles endurecem muito. E em grande medida, o medo de você ser pego por conta de uma questão como essa tem 2 efeitos, né? Em primeiro lugar, você vai evitar fazer. Uhum. Segundo lugar, se você for fazer, é porque você está muito necessitado e você vai ganhar uma grana que, no seu entender, vale o risco. Uhum. Você vai ser reconfortado de todas as maneiras, que pode deixar, não vai dar problema, e dá problema. Mas Teve até um brasileiro que foi executado. Teve, pois é. Então, só para a gente saber que não é tudo vindo dos Estados Unidos, o proibicionismo é uma questão que, como questão global, vem dos Estados Unidos, mas o proibicionismo ele cresce em diferentes países, Uhum. em diferentes contextos, muitas vezes com uma história muito própria. E é o caso, portanto, dos países do Pacífico. Entendi. Como a violência, se a violência aqui do narcotráfico aqui no Brasil, você já falou que o Brasil é uma rota de escoamento de drogas que vai para a Europa. Por que o Brasil se tornou, tipo, de fato, essa rota de escoamento? Porque não seria mais fácil, eu tô falando aqui, não entendo, mas tô falando, por que não seria mais fácil sair daqui direto para os Estados Unidos ou para o outro? É só pelo tamanho do Brasil, só porque fica mais difícil de rastrear? Tenta imaginar, assim, o cara, ele produz drogas, por exemplo, no Paraguai. Uhum. E aí ele tenta pegar essa droga do Paraguai e levar para os Estados Unidos. Deve ter 2 voos por dia. Uhum. Pegar isso é muito fácil. Realmente muito fácil. O Paraguai não tem saída para o mar, a Bolívia também não. A Colômbia, por exemplo, teve que encontrar maneiras, porque era tanta droga que saía que eles foram encontrando outras rotas para se pegar somente uma parte, mesmo assim chegaria. Uhum. Mas você imagina, quantos voos tem? Pesquisa aí, cara. Quantos voos tem real por dia entre La Paz, na Bolívia, e qualquer aeroporto americano? Deve ser pouquíssimos. Quantos voos tem do Brasil para os Estados Unidos por dia? Deve estar na casa das dezenas. Quantos barcos, quantos navios, quantos cargueiros saem? Essa é a conta que eles fazem, né? Exatamente. E a mesma coisa, assim, se você é um produtor de maconha ou de cocaína, que seja, no Paraguai, e aí você tem que lavar 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares em qualquer situação no Paraguai é um dinheiro que salta muito aos olhos. Fica muito claro que você está lavando aquilo. Não tem jeito. Uhum. Agora, se você faz investimento de 3 milhões de dólares no Brasil, você faz esse investimento em 5, 6 empresas fantasmas, não sei o quê, abre um motel na Avenida Brasil, você abre um posto de gasolina num lugar que... Aqueles postos de gasolina que você fala assim, cara, como é que abastece? Não é possível. Tu olha, tu fala, aquilo ali tá com cara de lavagem de dinheiro. O carro engasga, só de você passar na porta, o carro engasga. O carro fala, opa, pelo amor de Deus, aqui não. É que lavar dinheiro. Né? Então, você pode fazer isso centenas no Brasil, centenas. Então, assim, o Brasil ele oferece uma capilaridade muito maior, quantidade de estradas que você pode pegar pelo Brasil para você poder desviar de qualquer tipo de fiscalização. Então, países que têm economia muito pequena, que assim, tem transportes muito precários e tal, para você levar direto para os Estados Unidos é quase impossível. Você imagina, se você começa a ter uma rota de gente nos aviões que está levando, você imagina que você suborna a polícia paraguaia e a droga vai começar a embarcar. Uhum. Para a polícia americana saber que tem droga ali e para absolutamente todos os viajantes que vêm do Paraguai, que saem do aeroporto de Assunção para os Estados Unidos, é mole. Você pega 3 agentes, aí você revista todo mundo. É muito fácil pegar. Agora, é muito mais difícil você fazer isso com droga que sai do Brasil. Imagina a quantidade de cargueiro, de avião, de turista. Eu vejo aquele área restrita, eu falo, tipo, às vezes eles pegam... eles pegam às vezes pegam o cara que eles, tipo, ele tava com droga, mas quando pega o cara já não tava mais nada. Eles só colocam um alerta naquela pessoa na próxima vez. Para na próxima vez conseguir alguma coisa. É isso. Então, é isso, Tanguy. Valeu. Obrigado aí pela sua presença aqui, por aceitar o convite. Agradeço mesmo, tipo, explicou aí pro pessoal como é que funciona internacionalmente aí
o narcotráfico, como funciona cada país, não, né? Deu uma pincelada aqui dos países, o que eles pensam, como é que os Estados Unidos influencia, o que pode influenciar, o que não pode influenciar. E já segui já o teu conselho já sobre chamar o João Felipe. Vou marcar um dia aqui com ele para ele vir aqui para a gente falar sobre a geografia do narcotráfico. E é isso aí, eu agradeço. Se quiser fazer algumas considerações finais aí. Nada. Pô, cara, prazerzão estar aqui, de verdade. Vida longa ao teu podcast, ao teu projeto. E querendo de novo, estamos aí. Galera, última coisa aqui. Se você gostou do conteúdo do primeiro episódio, do segundo episódio, você pode apoiar aí, tem um link na descrição, o Apoia-se. Você pode seguir a gente, pode escutar no Spotify, assistir no YouTube e no Amazon Music, tudo bem? E ficamos aí, até a próxima.